O tema de hoje é um tema delicado, desconfortável, é um tema pesado, que é segurança pública. Segurança pública. Segurança pública é um daqueles assuntos que a gente tem que discutir, mas que não é legal discutir, né? O ideal seria não discutir. Eu gosto quando, por exemplo, a Juliana Rosa vem conversar com a gente e ela fala sobre crescimento. Eu gosto quando ela fala sobre queda de taxa de juros. Eu gosto quando ela fala que reduziu a taxa de desemprego. E no caso de segurança pública, todo mundo que nos escuta tem uma história para contar. Quando eu digo uma história para contar, não é uma história legal, não é uma história gostosa de contar. Só quando viaja para o exterior, aí volta contando, olha lá que coisa, eu pude tirar uma fotografia numa praça e não levar o meu celular. Também acontece de levar o celular em outros lugares, mas é levar o celular, né? Aqui é levar o dono do celular. Aqui isso é o golpe do site de relacionamento. O sujeito marca de encontrar alguém e quando vai ver é sequestrado, né? Claro, a gente sempre pode dizer, não, mas espera aí, como é que marca num lugar ermo? De fato, não deve marcar num lugar ermo, mas são os cuidados que a gente tem que tomar, né? Num ambiente ou num país onde a criminalidade está muito alta. Mas por que a criminalidade está muito alta, né? Vamos imaginar que, para efeito de raciocínio, a miséria esteja na raiz da criminalidade, como muita gente diz, né? Imaginando que isso seja verdade, os lugares mais pobres deveriam ter a taxa de criminalidade mais alta do que os lugares mais ricos. Qual é o estado brasileiro mais pobre do Brasil, né? É o Maranhão. O Maranhão é o estado mais pobre. Então, por essa lógica, o Maranhão deveria apresentar as maiores taxas, por exemplo, de homicídio. Mas ele é o 15º estado no ranking de homicídio. Sempre quando a gente fala em ranking de homicídio, a gente compara por grupo de 100 mil habitantes, porque não dá para comparar um estado de uma população grande com o estado de uma população pequena, porque o estado da população grande vai ter um número maior de homicídios, números absolutos. Então você tem que imaginar que todos os estados tenham 100 mil habitantes e ver quantos homicídios acontecem a cada 100 mil habitantes. O Maranhão é o 15º. Não, miséria não é miséria, porque se todo mundo é pobre, é uma coisa. Agora, e quando a pessoa é confrontada com a desigualdade social? Muitos autores falam a desigualdade social. As pessoas mais pobres veem as pessoas mais ricas, e essa desigualdade social, em alguns casos, produz uma criminalidade, pode conduzir à criminalidade. Pois o estado mais desigual do Brasil é Roraima, que aparece em 8º na lista dos estados com maior número de homicídios. E aí? Escolaridade? Não. Analfabetismo. Uma população que não estuda está mais sujeita à criminalidade. Tá bom, então vamos lá. O estado com maior taxa de analfabetismo é o Piauí. Piauí. O Piauí aparece em 19º na lista dos estados que mais matam. Bom, investimento em segurança pública. Fundamental. Quanto mais investe, menor a criminalidade. Quanto menos investe, maior a criminalidade. O estado que menos investe em segurança pública é Alagoas, que não é o estado que mais mata. Está em 4º lugar. População favelada. Olha o choque, é um tipo de análise de desigualdade. A maior concentração está no Pará, em Belém, e o Pará é o 6º estado. Então não tem uma ligação direta com os indicadores sociais mais importantes e a taxa de homicídio. Se houvesse, o Maranhão, Roraima, Piauí, Alagoas ou Pará estariam em primeiro lugar. Teriam que estar em primeiro lugar. Não pode estar em 6º, 8º, 15º, 19º, não dá. Qual é o estado que tem ganhado destaque no ranking dos homicídios? A Bahia. E a Bahia não lidera a taxa de miséria, a Bahia não lidera a taxa de desigualdade social, a Bahia não lidera a taxa de baixa escolaridade e a Bahia não lidera a taxa de população favelada. E a Bahia não é o estado que menos investe em segurança pública. É a Bahia. A Bahia é o único estado brasileiro que vive, neste momento, o seu pior
momento de segurança. Vive agora o seu pior momento de segurança. 47 homicídios por 100 mil habitantes. É claro, os dados são do ano passado. São os dados mais recentes que a gente tem, consolidados. Pegar dado de mês a mês é um problema, porque existe sazonalidade, porque existe instabilidade, porque não é uma reta única, enfim. O Pará tem uma taxa maior? Tem uma taxa maior. Mas o Amapá tem uma taxa maior? Tem uma taxa maior, mas o Amapá já conheceu uma taxa maior e está diminuindo. A Bahia nunca conheceu uma taxa maior. Nunca. Nunca. O que é uma loucura. Em 1980, a Bahia era um dos estados mais seguros do Brasil. Santa Catarina, que é um estado pacífico, naquele tempo era 2 vezes mais perigoso do que a Bahia. São Paulo era 5 vezes mais perigoso em taxa de homicídio. E o Rio de Janeiro, 8. Isso em 1980. Avançamos 20 anos. 2000. Taxa de criminalidade na Bahia triplicou. Mas ainda assim, um dos 4 estados mais seguros do Brasil, no Nordeste, perdia para o Maranhão e Piauí. Olha só, os estados que eu citei há pouco. Naquela época, o estado que mais preocupava era Pernambuco, com uma taxa de homicídio que era 6 vezes maior do que a Bahia. 2010, a Bahia já vira o 2º estado mais violento do Nordeste. E hoje é o mais violento do Nordeste, o 2º mais violento do Brasil. E é o único estado onde a criminalidade está vivendo seu pior momento. A Bahia tem 4 vezes a população do Piauí e mata 8 vezes mais. É o dobro da taxa. Tem 2 coisas que aconteceram na Bahia para explicar. Uma mudou a criminalidade. A outra não mudou a forma de combate à criminalidade. A criminalidade na Bahia está em guerra. Guerra de tráfico de droga, guerra de quadrilhas, quadrilhas que vêm de outros lugares. Aí arrumam explicações geográficas, arrumam explicações de tudo que é tipo, mas a Bahia sempre teve esse mesmo, nunca saiu dali. A Bahia não migrou. Não é que teve uma Pangeia e aí a Bahia foi para outro lugar. A Bahia está onde sempre esteve. Mas ela tem um litoral que favorece, sempre favoreceu. O fato é que a criminalidade na Bahia está em guerra, guerra de quadrilhas, e a polícia não está sabendo enfrentar. Não mudou o jeito da polícia enfrentar. Desde 2007, a Bahia é governada pelo mesmo partido, que é o PT, e não está conseguindo resolver. O Rui Costa está fazendo uma reunião hoje, ex-governador, que também não resolveu o problema, ministro do Gabinete Civil, fazendo reunião com o ministro da Justiça, fazendo reunião com o ministro da Defesa, para ver o que fazer, porque está um desastre. O Brasil é um país violento. De 1980 para 1990, dobrou a taxa de criminalidade no Brasil. Para 2000, chegou a 27,5, era 11, foi para 27,5. Sempre olhando o Brasil como um todo. Em 2017 chegou a 31 homicídios por 100 mil habitantes, agora está em 23. A Bahia está com 47. Mais do que o dobro do Brasil. Nós temos 3 vezes a taxa do Uruguai no Brasil, 4 vezes a taxa americana. Os Estados Unidos são um país violento. Nós temos 5 vezes a taxa de homicídio da Argentina. Quando a gente compara com o país europeu, Itália, França, Espanha e Alemanha, a taxa de homicídios no Brasil varia de 20 a 45 vezes. No caso da Bahia, de 40 a 90 vezes. Não dá para achar que isso é razoável. Dentro dessa violência toda, tem uma Bahia que mesmo nessa matança toda se destaca. A Bahia vivendo o seu pior momento. Uma que acompanhar isso com muito cuidado, porque não faz sentido, não pode acontecer isso. Primeiro, porque é uma agressão ao povo baiano. Segundo, que é uma agressão ao Brasil inteiro. Não só porque a gente tem na Bahia, só porque tem carinho pela Bahia, poderia não ter carinho pela Bahia, poderia ser um estado que não é tão querido, tão conhecido, tão festejado, tão idolatrado, tão amado, tão cultuado, com raízes culturais, com a beleza arquitetônica, com a história que a Bahia tem, com o povo que a Bahia tem, com a influência musical, com a influência cultural, com a influência política, com a influência social. Todo mundo ama a Bahia. Todo mundo ama a Bahia. Não tem quem não ame a Bahia. Então não é só pelo amor que as pessoas têm a Bahia, não. Você poderia não ter um amor. Mas é uma questão social. Está morrendo gente, muita gente, e morrendo no Brasil. Em qualquer canto é um desastre.
E está acontecendo na Bahia. Já aconteceu no Rio? Já aconteceu. Mas o Rio não chegou nesse patamar quando sofreu a intervenção. Era muito menor. Muito menor. É de se perguntar se a intervenção funcionou, não funcionou. Tudo bem, a intervenção pode não funcionar. Mas nós vamos deixar como está? O governo federal vai deixar como está? O governo do estado não vai pedir ajuda? Não tem câmera no uniforme da Bahia. A polícia age como bem quer. E esse jeito de agir da polícia não está ajudando em nada, não está resolvendo o problema. Cadê a investigação? Cadê o investimento em inteligência? Cadê a polícia falando, olha, do jeito que a gente está agindo, nós estamos fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Não vai mudar. Temos que mudar. Tem que fazer de um jeito diferente. É um problema muito grave, eu queria trazer, compartilhar com você. Você, a nossa Band News FM de Salvador, fez 18 anos, né, Fábio? Sexta-feira, não foi? Sim. A gente festejou, tem que festejar. Mas olha como está a situação, olha o desafio que a gente tem. Olha o que é a programação da nossa rádio. A gente falando sobre esse assunto, quando a gente poderia estar falando sobre coisas alegres na Bahia, que tem muita história alegre para contar, né? Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Eu não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.